Olá, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Érica. Olá, Maria Helena. Boa noite a todas as pessoas. Oi, minha grande assessora de comunicação do CRP02, Silvani. Gente, hoje nós vamos conversar com Edna Granja, com a doutora Edna Granja. Nós vamos conversar sobre ser mulher nos tempos da pandemia, né? Como uma psicologia feminista pode e precisa se posicionar. Oi, Tiago. Boa noite, Joana. A gente vai esperar aqui Edna Granja entrar por aqui, Fabiola. Milena, tô vendo um monte de gente aqui. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Dia de sexta à noite, a gente poder estar aqui dialogando, estar aqui conversando. Isso mostra o compromisso de vocês, né, de todas vocês, de estar discutindo, conversando sobre a questão da mulher, sobre o feminismo. E aí é com muita alegria aqui que a gente está esperando Edna chegar. Beatriz, tudo bom? Que bom você por aqui. Vera Delgado. Boa noite, Nádia. Edna Granja chegou. Gente, a gente vai conversar, dando sequência às lives que a gente vem fazendo todas as terças e sextas, onde a gente vem conversando sobre temas do exercício da profissão da psicologia. Então, em nome do 16º plenário do CRP 02, eu apresentando, nós somos um grupo de 25 profissionais de psicologia que coordenamos esse tempo, esse plenário. Aí chegou nossa querida convidada, Edna Granja. Então, Edna... Olá, boa noite. Tem um monte de gente aqui já conosco. E a gente já vai começando, eu estava falando, né, que essas séries de lives que nós temos feito todas as terças e sextas, na terça às 20 horas e na sexta às 19 horas, para dialogar sobre temas do exercício da profissão da psicologia. A gente vem falando, entendendo que esse processo é um processo da gente pensar o olhar e os olhares diferentes que nós precisamos ter, né? A amplitude de atuação da psicologia. Eita, nosso copo é igualzinho, ó. Tintim. Tintim, olha para isso. Muito bom gosto. Pois é. Então, faz de conta que a gente tá bem pertinho agora, né? Até o copo é igual, a gente tá no mesmo lugar. A gente tá... Só falta um cafezinho. Então, assim, é com muita alegria, Edna, que o CRP02 te recebe para falar sobre um tema tão necessário que é o ser mulher nesse tempo de pandemia, né? Como é que a gente pode conversar sobre essa construção, essa reconstrução da psicologia, o que é essa psicologia feminista, né? E eu queria que você começasse se apresentando, né? As pessoas que estão nos assistindo vão colaborar, vão contribuir, enviando perguntas. A ideia é que a gente possa dialogar livremente com o tema. Fique bem à vontade, sinta-se na sua casa, que você está na sua casa, que o CRP... Você está aí na sua casa, mas o CRP é a casa das psicólogas e psicólogos, né? Então, você está na live da sua casa. Você é CRP. Então, bem-vinda, fique à vontade. Boa Começa se noite, apresentando. Alda.
Ok, boa noite, Alda. Boa noite, pessoal. Já vi umas pessoas conhecidas aqui. Estou bem feliz de a gente poder estar conversando, sim, nessa sexta-noite, né? Uhum. Eu sextei, botei um batom vermelho para sextar. Sextei. E eu Mas botei uma bem, camisa de Frida em homenagem às mulheres, ó. boa, boa. Bem, eu sou Edna Granja, sou psicóloga, me dei conta que eu sou psicóloga há 15 anos. Mês que vem eu faço 15 anos de formada, olha só. E desde a graduação me interesso pelas discussões de gênero, me envolvo no feminismo, sou feminista também. Fiz o mestrado em psicologia na UFPE, discutindo saúde mental e gênero, o doutorado em saúde coletiva, discutindo saúde mental, drogas e gênero também, dessa vez com foco em masculinidades, né? E venho aí de uma trajetória de muito interesse, muito estudo, muita pesquisa, muita militância também no campo do feminismo, a partir do reconhecimento das nossas diferenças e de como essas diferenças acabam se materializando em desigualdades, né? Então, atualmente, eu, além de estar como psicóloga no consultório, né, eu também sou professora universitária, sou professora da UniFBV, aqui em Recife. Continuo vinculada ao núcleo de pesquisa que eu me formei, né, que é o GEMA, o FPE, o Núcleo Feminista de Pesquisa em Gênero e Masculinidades. E na UniFBV, coordeno junto a outras colegas o grupo de pesquisa em saúde mental e interseccionalidades. Então, sempre discutindo essas temáticas aí, né? Então, acho que de apresentação é isso. Além disso, sou mãe de Martim, né? Que eu despachei hoje para a gente poder ter essa live com tranquilidade, mas Você também podia ter falar. mostrado o que é ser mãe na pandemia, né? Com o Martim aí Pois pra... é, digamos que eu estou um pouco cansada de ser mãe na pandemia, mas eu despachei para ter um pouco de tranquilidade. Mas, bem, quando eu falo que sou mãe de Martim, eu incorporei isso à minha apresentação, não é à toa, né? É principalmente porque a maternidade, para nós mulheres, querendo ser mãe, não querendo ser mãe, sendo mãe ou não sendo mãe, é algo que nos atravessa profundamente, né? E na minha vida foi uma verdadeira revolução, e eu entendo que depois disso também as discussões de gênero, a própria intervenção foi ganhando um outro sentido, né? Então, ser mãe de Martim virou, não tem aquela capa do slide, né? A capa da apresentação do PowerPoint, primeiro ponto, mãe de Martim, depois vem as outras coisas por aí. Eu acho que de apresentação é isso, né? Você é colaboradora, né, do CRP. Sim, sou colaboradora do CRP, do Grupo de Trabalho em Gênero e Sexualidade, né? Venho me aproximando, tentando contribuir, muito feliz com as trocas e com a intervenção do grupo, né? Com que o grupo vem construindo dentro do conselho. Vale falar isso, né? Eu tinha uma aproximação com o conselho muito antiga, da época que eu era estudante de graduação, ia para o conselho pedir apoio para os eventos, e depois rolou um intervalo aí e recentemente, né, eu venho tentando me aproximar novamente, muito fruto de uma abertura que eu venho sentindo no conselho para algumas questões que eu acho que são dívidas históricas da psicologia, né? Então o conselho vem olhando para isso, vem intervindo, se preocupando, problematizando, e foi isso que me fez me aproximar do conselho novamente. Desde o início do ano eu cheguei mais perto do GT de Gênero e Sexualidade, por ser o GT que está mais em diálogo com minha formação e minha intervenção hoje, né? E estamos aí. Hoje estou aqui nessa live para conversar com vocês. Pois é, a gente chegou um monte de gente aqui, conhecida e querida, né, que está aqui te cumprimentando, agradecendo. Hoje tinha gente que estava na live hoje lá do Intercambiantes. Você também é intercambiante, né? Também sou intercambiante. Então, muito, E aí, fazer uma apresentação é uma coisa muito difícil, né? Que você sempre acaba esquecendo alguma coisa ou priorizando as coisas que estão diretamente relacionadas com o que você vai falar. Mas sim, também sou dos intercambiantes. Tenho essa trajetória aí no campo de saúde mental e drogas, né? Importante. então, Edna, eu queria que tu começasse falando
um pouco, não é, do que é psicologia feminista. Acho muito legal a gente começar por aí, porque há muitas pessoas que não compreendem muito bem o que seria a psicologia feminista. Ou então que dizem, eu sou feminista, então eu faço psicologia feminista. Ou então que Uhum. entende que psicologia feminista é ativismo, e não é só, né? Então, quando eu me defino a partir do lugar da psicologia feminista, eu estou considerando a psicologia feminista como um campo de conhecimento, né? Que é um campo de estudo, de pesquisa, de intervenção, um campo importante que tem a intenção não de consolidar uma nova abordagem na psicologia. Na verdade, eu entendo a psicologia feminista como um convite contundente para que a psicologia se olhe, né? Se olhe, se perceba como um campo de conhecimento produzido, né, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, e, portanto, a psicologia não escaparia, né? A psicologia não poderia escapar desses atravessamentos de desigualdade. E aí, Alda, não é à toa que quando a gente pensa em psicólogos famosos, importantes, a gente vai falar Jung, Freud, Piaget, Vygotsky, Carl Rogers, né? E aí você só fala em homens, porque efetivamente na nossa história ganhou visibilidade no campo de produção de conhecimento, sobretudo homens, isso não é à toa, né? Se a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, faz todo sentido. Então, a psicologia feminista vai provocar a psicologia, inclusive contestar os primeiros estudos da psicologia que sequer faziam diferenciação de sexos dentro dos seus sujeitos de pesquisa e pegavam esses resultados e generalizavam para homens e para mulheres. Isso lá atrás e ainda hoje, porque ainda hoje algumas pessoas não veem a importância dessa diferenciação. Então, a psicologia feminista pega o feminismo e as grandes contribuições que o feminismo traz, como, por exemplo, a problematização do que é neutralidade, do ponto de vista de construção de conhecimento, né? Problematizando e fazendo-nos pensar que todo conhecimento está historicamente situado, para dizer que a psicologia também está historicamente situada. E aí a gente vive em um campo científico que, durante muito tempo, foi extremamente elitizado, olhou para uma fatia muito específica da população e muitas vezes reforçou as desigualdades postas do mundo em que a gente vive. Então, eu entendo, Alda, a psicologia feminista como um convite, sabe? Para a gente problematizar e produzir visibilidade a essas desigualdades que, sim, marcam formas de subjetivar diferentes também. Né? Então, se eu entendo que a subjetividade ela não é algo que está dentro da gente somente, mas é um dentro extremamente atravessado por um fora, e aqui eu estou falando das marcas de historicidade mesmo. Se eu entendo que todo sofrimento, portanto, é situado historicamente e é político, né? Eu vou problematizar os efeitos dessa sociedade desigual que a gente vive na forma de subjetivar das mulheres, no sofrimento que, vez por outra, é muito específico dessas mulheres, né? Então, a psicologia feminista faz essa provocação, dá essa sacudida e convida a psicologia a se rever. A rever seus métodos, a rever suas perguntas de pesquisa, a rever suas pesquisas e a rever sua forma de conceituar e problematizar o sofrimento psíquico, muitas vezes pautada no sujeito abstrato, né? Ahistórico, não posicionado, intervenções muitas vezes protocolares, né? Que eu fico brincando, eu tô vendo que tem vários alunos meus aqui, e eu fico brincando, dizendo que todo estudante de psicologia adora um CID, né? O CID que diz lá, tais e tais Oi, sintomas. para mim tá Tá parando escutando? aqui, Edna. É, Cortou um tá pouquinho, não parando sei para mais se. alguém. Voltou? Vamos lá. Como tá? Era bom que as pessoas. Oi, voltou. Voltou? Voltou? Oi, Oi, oi. agora para mim voltou. Para mim voltou. Para mim não parou em momento nenhum. Certo. Tá normal, É, né? então, Tá normal. pode ser a minha internet, porque Marília e Kelly estão dizendo que tá normal. Então Uhum. segue.
por Bem, eu favor. tava falando, acabei de ver um monte de aluno aqui de novo, né? E eu tava falando que todo estudante de psicologia adora um CID, né? Que é lá aquela bíblia que você vai pegar, vai identificar os sinais, sintomas, vai dizer que aquilo ali é a doença tal e que você tem que intervir de tal forma, né? Isso é o que a gente chama de intervenção protocolar numa sociedade que ainda é muito medicalizada, que cria uma expectativa de atendimento psicológico muito próximo de uma expectativa que se cria do atendimento médico, né? Eu vou para a psicóloga, eu vou identificar o meu problema, eu vou ter uma solução e eu vou chegar numa suposta cura. E a gente problematiza um tanto isso, Alda, porque quem é que está indo para essa psicóloga, né? Quem é essa pessoa? Ela traz um sintoma que também é posicionado na história dela. Ela traz uma história que também é posicionada nesse mundo que a gente vive. E esse mundo que a gente vive tem muitos atravessamentos dessas desigualdades sociais. E óbvio que a gente está olhando aqui para gênero, né? Mas é importante a gente dizer que também existe a desigualdade de raça, também existe a desigualdade de classe e que tudo isso compõe o que a gente vai chamar de identidades interseccionalizadas, atravessadas por todas essas dimensões de desigualdade. Então, não existe um sofrimento psíquico descolado disso. Não existe uma questão psicológica descolado dessas desigualdades, entende? Pois é, e se a gente a dor como se fosse de uma pessoa isolada desse contexto, a gente não tá acolhendo essa realidade, né? Então, a psicologia, ela precisa desse termo para lembrar para a gente que nós, mulheres, estamos dentro de uma sociedade que padroniza o que é ser mulher. Né? E quando a gente está trazendo a subjetividade, o direito de escolha, a liberdade da mulher, né? Há muito pouco tempo, no século passado, as mulheres que falavam de independência, elas iam para os manicômios, né? Elas iam ou para os conventos ou para os manicômios. E eu penso que a gente. Esse é um ponto inicial dessa conversa, dessa psicologia que está escutando essa mulher que quer se libertar de toda essa prisão que foi construída dentro do processo cultural do nosso país machista, né? Nosso país que tem toda uma organização patriarcal. Né? E pensando na psicologia, e aí é interessante que você pudesse comentar um pouco, a psicologia é uma ciência que, apesar dos grandes nomes se destacarem, né, de homens, né, existem mulheres que produzem. E a nossa profissão, principalmente no Brasil, é uma profissão muito de mulheres, né? E é muito importante que a gente possa falar sobre isso, que você possa falar sobre isso. Então, a gente é uma profissão de muitas mulheres, são muitas mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mas, né? Tem homens também. Eu fui falar isso, eu dei um bom dia, no Bom Dia Pernambuco, eu disse parabéns, psicólogas, e aí começou a vir questionamentos, porque a presidente falou só no feminino. Né? A gente Pois é, diz mas dia do somos a psicólogo. maioria, né? Pois é, a gente diz dia do psicólogo e as pessoas e não incomoda algumas pessoas. A mim incomoda. Eu sou a psicóloga. Eu não sou o psicólogo, não. Eu sou a psicóloga. E aí eu fui dar os parabéns, fui cobrada. Né? Eu acho Mas aí interessante. eu acho que é interessante que a gente pense que a psicologia feminista é uma psicologia que precisa ser exercida por todas as pessoas. Né? Exato. Eu acho até, um dia desse rolou uma história de Dia do Homem, né? Se criou o Dia do Homem, depois já existiu o Dia das Mulheres, historicamente. E eu sempre brinco com as pessoas que eu conheço que meio que chamam a atenção, na verdade, para dizer, olha, se o Dia da Mulher, se a luta das mulheres der certo, vai ser legal para todo mundo. Inclusive para os homens. Não precisa Dia dos Homens, né? E aí eu acho massa a gente pensar, quando a gente pensa no machismo, a gente não deve, ao meu ver, pensar em algo que é dos homens direcionado para as mulheres.
Toda vez que eu penso no machismo, eu penso e gosto de defini-lo como um caldo cultural no qual nós, homens e mulheres, estamos juntos e estamos nos alimentando disso e alimentando isso ao mesmo tempo. E Obviamente que nós sofrendo por isso, né? sofrendo também. Obviamente que nós estamos juntos, mas em condições diferentes, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, é os homens que estão numa condição de superioridade, seja com salários maiores, seja, enfim, se sentindo mais seguros na rua e por aí vai. Mas é muito importante a gente lembrar que esse machismo, ele também produz efeito na vida dos homens, ele produz efeito na saúde dos homens. Os homens têm uma expectativa de vida 7 anos menor do que a expectativa das mulheres. Entre as causas de morte mais comuns são aquelas ligadas a causas externas, violências, acidentes e coisas evitáveis. Os homens são os maiores autores de violência, sim, mas também são as maiores vítimas de violência. São os que mais matam, são os que mais morrem. Então, essa conta aí do machismo, ela não é boa para ninguém. E problematizar os efeitos disso no nosso dia a dia e no nosso campo científico me parece bem importante. Por exemplo, tem um conceito que eu acho muito massa da psicologia social, né? Que tem repercussão na prática clínica em todo lugar, que é a ideia de socialização. É aquele momento, né? Onde você aprende, tem alunos meus aqui, podiam eles dizer isso, mas é aquele momento onde a socialização, rasteiramente falando, é aquele momento onde você aprende a ser gente no mundo, né? Então, você vai se construindo a partir do outro, os primeiros outros significativos, escola, família, e lá vai. É igual para homens e mulheres? Não é. A gente não aprende a ser gente no mundo do mesmo jeito, né? Por isso que alguns autores vão falar em uma socialização de gênero, uma marcação muito específica de um mundo que passa a ser dicotomizado desde o início da nossa vida. Na verdade, a gente não precisa nem nascer, né? Antes de nascer... Eu ia comentar isso. Na gestação já tem um roteiro previsto para homens e para mulheres. Eu acho que tu lembra, né? Mas contando para o pessoal aqui, eu não soube o sexo do meu bebê enquanto estava grávida, né? Na verdade, várias amigas, inclusive amigas psicólogas, disseram, mas como é que tu vai construir uma relação sem definir o nome desse bebê? Aí eu disse, é misturinha. O nome foi misturinha. Passou a gravidez toda sendo chamada de misturinha. E eu queria saber o sexo só no momento do nascimento, porque eu entendia que eu podia ter uma gestação meio livre desses padrões. Mas, Alda, eu escutei cada coisa, assim, cada coisa no que estão diretamente relacionadas com esses roteiros previstos para meninos e para meninas, que foi, assim, escandalizador, né? Então, assim, eu sinto que problematizar os efeitos disso nos nossos processos de desenvolvimento, pegar nossos conceitos clássicos da psicologia, né? E reposicionar, reler à luz dessas lentes que reconhecem as nossas desigualdades, essa é a verdadeira sacada da psicologia feminista propriamente, entende? E aí tem uma coisa, tu falando, eu estava lembrando, que é muito nítido na nossa prática clínica, né? Assim, eu atualmente facilito 2 grupos de psicoterapia com mulheres. E é muito interessante que uma mulher relata uma história, né? E aí, de repente, tem mais 10 outras mulheres que relatam e que dizem que viveram coisa muito parecida. Veja, é uma coincidência isso? Não é uma coincidência. Toda vez que a gente se depara com essas experiências próximas, carregadas de sofrimento, certamente a gente está se deparando com o sofrimento produzido em fruto dessas nossas estruturas de desigualdade social. Não é à toa que muitas mulheres se sentem silenciadas nas suas relações. Não é à toa que muitas mulheres se sentem sobrecarregadas. Não é à toa que, nesse contexto de pandemia, muitas mulheres sentem que o seu trabalho vale menos do que o trabalho do marido. Porque na hora de dividir lá as responsabilidades, o trabalho do marido é mais preservado e ela tem que dar conta de outras coisas, nem que seja da organização de outras coisas. Isso não é uma coincidência. Isso é uma marca dessa desigualdade social estrutural que a gente vive, nesse caso, a desigualdade de gênero. Né? Olha, quem está aqui mandando coraçãozinho pra gente, e é pra gente porque é pra mim e pra você, eu tenho certeza, é Diane Varisco. Nossa querida Diane tá aí. Grande psicóloga, inspiração da vida. Querida. Beijo, Diane.
Vejo. Eu tenho um exemplo, né? Um exemplo pessoal que eu acho que é interessante para a gente falar dessa questão, dessa diferença, e a gente entrando no tema, né, da questão da pandemia, né? É que eu tenho, tanto na clínica, no atendimento online que eu venho fazendo, quanto na conversa com amigas, com colegas, e na minha relação com o meu companheiro, que é super participativo em todas as atividades e nas. Eu brinco que. Eu brinco falando a verdade, né? Que os homens conjugam o verbo eu gosto e eu quero, né? E nós conjugamos o verbo nós temos que, eu tenho que, né? Então, assim, ele faz pão porque ele gosta de fazer pão e ele quer fazer pão, né? Então, a mulher ainda fica nesse lugar da tarefa que tem que ser feita, por mais assim, feminista, livre, tarará, tarará, na nossa educação ainda é muito presa a ideia do que nós temos que cumprir, nós temos que cuidar dos filhos, temos que cuidar da família, temos que. Então, o verbo ter, a gente aprende desde pequenininha, né? Uhum. Em vivência de que assim, você vai ter que tomar conta, você vai ter que cuidar, você vai ter que fazer. E o homem gosta de futebol, o homem quer brincar, o homem quer lavar prato, né? É um É, querer. E onde é que fica o nosso querer nesse processo de pandemia? Então, fala um pouquinho dessa. Como é que tu tem pois visto é, isso na clínica? eu sim, eu venho até escrevendo sobre isso, né? Tentando nomear um certo processo que é muito comum a grande parte das mulheres, que é o processo de esvaziamento. Nós nos esvaziamos da gente muito facilmente. E a gente se esvazia da Uhum. gente em nome desse ter que, né? Então, é ao ponto, Alda, de um dia desse me deram esse exemplo no grupo, né? Que chegaram para uma mulher e perguntaram: tu prefere como ovo? Mexido, né? Inteiro? Como é? Mole, duro? E aí ela ficou: manda aí o ovo, né? Assim, manda o ovo de qualquer jeito, né? Porque ela não sabia como ela gostava do ovo. E eu tô falando de um ovo, mas se a gente Uhum. pensar de uma forma mais ampla, né? O que é que ela gosta de fazer? O que é que ela quer fazer? O que é que ela precisa? Às vezes você chega para uma mulher e pergunta isso, ela não sabe responder. E ela não sabe responder porque há algum tempo ela desconectou dela. E ela desconectou dela porque há muitas funções na vida para você ainda ter que se conectar com você, né? Então, esse processo de esvaziamento é um processo marcado por muito sofrimento, né? E é um processo muito comum às Uhum. mulheres, né? Que se constrói para dar conta de algo. E veja, a parte mais interessante é que ninguém precisa mandar isso pra gente, né? A gente se sente responsável por. E aí é por isso que a Uhum. gente está falando de uma cultura que tem implicações nesse processo de subjetivação. É por isso que a gente está falando de uma subjetividade que ela não está dentro de mim, não foi porque eu nasci assim, não é? Não é um sujeito de essência que está posto aí. É um Uhum. sujeito, né, que se constrói nesse cotidiano dessa sociedade desigual e que aprende desde muito cedo, com ordens expressas ou não, o que precisa fazer. Né? E eu acho interessante, na minha casa, eu vivo uma situação que a gente divide matematicamente tudo, né? Mas veja, isso não é suficiente para eu me sentir não sobrecarregada. Porque mesmo dividindo matematicamente quem fica com Marquinhos, quem faz isso, quem faz aquilo, quem se preocupa mais sou eu. Né? Quem se preocupa mais, quem está Uhum. gerenciando a história sou eu. Na verdade, a gerente da casa é um cargo é um cargo não remunerado que muitas mulheres ocupam sem escolher, né? E é um cargo vitalício, né? Que você não sai dele, né? Então, assim, acho que cabe a Não. gente problematizar um pouco, né? Nesse sentido, para a gente entender as repercussões disso, sobretudo num contexto adverso e excepcional como a pandemia. Então, é tão gritante essa desigualdade, Alda, que no meio acadêmico
rolou uma pesquisa lá pelos Estados Unidos falando sobre a produção científica das mulheres na pandemia. Na verdade, era sobre produção científica na pandemia. E aí os homens aumentaram a produção científica durante a pandemia. E as mulheres reduziram em mais de 50%. Veja só, o que é isso que está acontecendo, né? O que é esse resultado dessa pesquisa nos diz, né? Já no contexto micro aqui, né, lá na universidade, a gente também desenvolveu uma pesquisa sobre saúde dos docentes no contexto de pandemia. E era avassaladora a diferença nos processos de adoecimento das mulheres. Porque, no final das contas, a carga, sobretudo o cuidado, algo tão pensado a partir da lógica do feminino, algo tão protagonizado pelas mulheres, né, provoca uma carga que muitas vezes se materializa no adoecimento. E a coisa mais interessante é que a gente cuida do filho, do marido, da casa, do mundo, mas a gente cuida pouquíssimo da gente, né? Ao ponto de não saber qual é o ovo que você Como é que você gosta? É isso, o verbo gostar, o verbo querer e o verbo posso deixar para amanhã, né? O verbo do poder deixar, do poder se libertar das coisas, são verbos que a mulher conjuga muito pouco, né? E muito interessante isso, porque não sei se isso tu percebes, mas assim, as pessoas se surpreendem quando você questiona, e o que é que você quer? Né? Uhum. Aí, olha assim, quer, é como se fosse uma coisa. E geracional também. Quanto mais velha a mulher for, mais ela se surpreende com esse verbo, né? Uhum. Assim, eu Uhum. já vejo hoje as adolescentes, as jovens, ainda bem pela psicologia feminista, né? Ainda bem por tantas mulheres que lutaram, né? E que continuam lutando por por esses direitos da mulher, se surpreendendo assim, por que que tem que ser a mulher, né? Por que que Uhum. tem que ser a mulher que vai fazer tudo isso? Tem uma pergunta aqui, né? O meu marido levou meu filho na escola porque aí a pessoa estava dizendo que estava atrasada e aí ele disse, deixa, já que tu está atrasada, eu vou quebrar teu galho, levando o filho para a escola. Os homens são muito bonzinhos. É. Eu vez por outra escorrego na casca de banana de agradecer ao meu marido. Eu faço obrigada por ficar com o Martins. Eu falo, obrigada. Não, não é obrigada. Assim, eu não vou agradecer, porque ele é tão responsável quanto eu. Mas Sim. a gente escorrega nessa casca de banana, né? Uhum. Muito Pois é, fácil. e nesse tempo, não é, da pandemia, onde de alguma forma muitas mulheres terceirizavam para outras mulheres as tarefas domésticas, não é? Sim, eu acho que é bom, Eu acho que Laura. isso é um ponto importante da gente conversar, porque a gente está falando também desse lugar de que eu não faço tarefas domésticas, eu não sou acostumada a fazer tarefas domésticas, mas você terceiriza para outras mulheres, né? Uhum, E uhum. algumas pessoas ficaram com essa surpresa de que depende completamente dos serviços dessas mulheres e outras obrigaram, inclusive, as mulheres que trabalham como funcionárias e como empregadas domésticas a continuarem nesse tempo, né? A gente teve histórias terríveis, né, na nossa cidade sobre isso, né? E eu acho massa tu tocar nesse ponto para a Uhum. gente fazer uma Isso. ressalva, até em relação ao título da que é Mulheres em Tempo de Pandemia. É muito, muito importante a gente pensar e falar que a experiência de ser mulher, ela não é a mesma para todo mundo. Como a experiência de ser mãe, não existe a experiência de ser mãe, a maternidade ou ser mulher. Porque efetivamente isso também é atravessado por as outras dimensões de desigualdade. Ser mulher negra é uma coisa, ser mulher negra Uhum. de uma classe social menos favorecida é outra, né? Ser mulher branca é outra, ser mulher negra heterossexual é uma coisa, lésbica é outra. Então tem muitos atravessamentos implicados aí que vão criando, né, uma engrenagem, né, o arranjo de uma engrenagem muito específica
que vai ganhando impotência no que se refere à opressão sofrida. Então, eu não posso dizer que o mesmo tipo de opressão, que eu sofro o mesmo tipo de opressão que Mirtes, a mãe de Miguel, né, sofre. Efetivamente, ela nessa condição de empregada doméstica, que ainda é uma profissão extremamente desvalorizada e vítima de violações muitas de direitos. Então, acho que é massa essa tua Desrespeitada, né? fala. Pois é, massa essa tua fala para a gente fazer essa ressalva e dizer que esse papo aqui de mulher, né, acaba que muitas vezes, quando a gente fala de mulher, a gente fala da nossa experiência. Mas não existe só a nossa experiência, né? Existe uma série de outros atravessamentos aí. E aí é tão interessante isso numa live do conselho, né? Porque, e aí é onde eu corto jaca, no sentido, aplaudo as iniciativas da atual gestão do conselho, da qual você é presidenta, né? Mas eu falo isso porque acho que a psicologia invisibiliza essas discussões. Essas discussões no nosso curso são discussões da área social, sabe? Vai, bota para o social, né? Como se o Uhum. social existisse e existissem os outros processos psicológicos. E eu venho fazendo uma defesa, Alda, inclusive na graduação na qual eu sou professora, que não existe nada que não seja social, né? Uma vez um aluno disse para mim em sala de aula que não queria trabalhar com gênero. Eu disse, olha, então vá para a Lua, que talvez na Lua não exista desigualdade de gênero, nem divisão, nem um mundo dicotomizado, né? Na verdade, alguns processos são nossos, são sociais e estão implicados na construção dessa subjetividade. Ontem, em sala de aula, eu estava lendo um texto com os alunos da Elza Dutra. A psicologia clínica, ela vai dividir as concepções, falando de uma tradicional ou clássica, onde esse sujeito é visto de forma abstrata, onde a gente explica o sofrimento a partir de questões intrapsíquicas, e ela vai falar de tendências que não está dentro, mas está entre as pessoas. E eu acho que essa é uma provocação importante que a psicologia feminista faz. Vamos olhar para esse supostamente fora, porque isso está mais dentro do que a gente imagina. Então, é trazer essas repercussões sociais para a vida e para as coisas ditas estritamente psi. Porque esse psi, ele é construído dentro de um mundo. Ele é atravessado por isso. Pois é, e aí vejam, quando as pessoas localizam a gente em determinadas psicologias, que eu também gosto muito dos plurais, de psicologias de mulheres, né? De pandemias, né? Existem muitas pandemias com as fantasias de cada um, como é que cada um lida com isso. E aí, quando eu sou localizada, por exemplo, com a psicologia que trabalha com saúde mental, né? E aí, não, quando a gente fala de saúde mental, tá falando de tudo isso que a gente está conversando hoje, né? Como é que pode ter saúde mental sendo explorada numa relação de trabalho? Como é que pode ter saúde mental, né, sendo paga desigual, com um pagamento com salário desigual, porque tem um homem que desenvolve a mesma tarefa e é diferente. O salário dele é muito maior, né? Como é que a gente pode dizer que está fazendo uma terapia, não é, com alguém, está fazendo, não é, trabalhando a autonomia desse sujeito, se a gente está vendo que é uma mulher negra e está desconsiderando o impacto do racismo na formação dessa pessoa, não é? Como E é a que pode psicóloga, fazer psicologia e aí assim, fazer psicologia e não acreditar e nem aceitar a cota, não aceitar determinadas pagamentos de dívidas que nós temos, né, que a sociedade tem com parcelas da população e que a gente não pode desconsiderar. A questão de gênero, por exemplo, né? Como é que a gente pode não reconhecer a necessidade de ouvir essa diferença e dizer assim, não, eu trabalho só com saúde mental. Sim,
Que Gente, mundo? se a pessoa Que não é mundo? reconhecida como ela é, como é que você vai trabalhar a saúde mental? Me explique essa lógica, né? Eu não sei, não, eu não aprendi a psicologia sem ver esse sujeito integral, esse E sujeito essa, que né, tem uma Alda? relação familiar. Veja, alguém que está sendo rejeitado na família, não é porque descobriu que é bissexual, descobriu que é não binário, e aí a psicóloga diz: não, essa parte de gênero não tem nada a ver comigo, essa parte de sexualidade não tem nada a ver comigo. Então você tem que encaminhar a pessoa para alguém que veja um sujeito na frente dela, um indivíduo completo de todo, né? Eu falei isso e aí Romécia chegou, cumprimento Romécia aí, e está chegando, mas é, Remédio. é, ela comentou aqui, eu não tinha visto ainda antes. Romécia faz parte da nossa também comissão, da comissão do CRP, da comissão de gênero e sexualidade. Então, assim, saúde mental é tudo isso, né? Sim, sim. E aí, Alda, quando a gente tem a necessidade, eu estou até com um livrinho aqui, que é o livrinho de Conceição Nogueira, que fala sobre interseccionalidade e psicologia feminista. Quando a gente tem necessidade de falar numa psicologia feminista, para jogar luz nessas questões que tu traz e dizer a psicologia precisa se rever. Precisa rever os conceitos, precisa construir uma matriz explicativa para o sofrimento psíquico diferente da intrapsíquica que se esgota dentro de um suposto indivíduo. Né? A gente precisa entender que esse sofrimento psíquico é político, é historicamente situado, e por mais que pareça de Alda, de Edna, é compartilhado e é atravessado por essas realidades sociais nas quais a gente vive. E aí é tão interessante, Alda, assim, acho que não reconhecer isso pode levar a gente a violências extremas, né? Eu, um dia desse, me deparei com o caso de uma mulher extremamente silenciada na relação, extremamente silenciada, que em determinado momento ela consegue gritar. Mas aí ela grita literalmente. Ela dá um piti daqueles homéricos, quebra tudo. Essa mulher, dentro de uma lógica tradicional, clássica, ela vai ser taxada, no mínimo, de descompensada, né? Mas a gente poderia arrumar muitos CIDs para o que ela fez e para o que ela vivia nos últimos dias ou meses, né? Muitas classificações de doenças. Efetivamente, esse grito foi, ao meu ver, um elemento e um sinal de saúde, uma tentativa de quebrar um ciclo de violência que estava ali instituído, né, naquela relação. Agora, isso que para mim é tão avassalador, para alguns psicólogos é imperceptível, porque essa mulher ela precisa se compensar Se emocionalmente, conter. somente se conter. Afinal de contas, o que é uma mulher de sucesso, né? É uma mulher fofa, suave, que não fala, que não se queixa, que é bonita dentro dos padrões estéticos hegemônicos, né? Ela é Que é casada, tem magra. filho, é magra, né? Então, tem todo um repertório que constrói essa padronização da mulher ideal que oprime muito as mulheres. Qualquer mulher que sai disso, desse roteiro, ela recebe uma sanção de ordem social importante e ela se sente coagida a cumprir alguma medida desse roteiro. A parte mais interessante é que nenhuma mulher segue 100% esse roteiro, né? Mas toda ela, em alguma medida, sofre os efeitos disso. E aí eu acho que a gente precisa reconhecer isso e introjetar isso na nossa prática profissional. Vamos escutar um piti de uma mulher bem para entender de onde vem esse piti, antes de patologizar essa mulher. Vamos entender de onde vem, porque aquele pode ser um grito de saúde. E É, eu fui para uma entrevista sobre outro tema, né, que era sobre estresse, e aí vinha as perguntas, né, dos... Eu fui, inclusive, pelo conselho para essa entrevista. Vinha as perguntas dos espectadores na mesma hora. E aí uma pessoa pergunta assim, um homem, né? Me olhe, mulher tem mais estresse do que homem, porque minha mulher, de vez em quando, um período do mês, eu já fui, né? Já foi dando aquela quentura. Um período do mês, ela, quando vê as panelas sujas,
ela quer quebrar as panelas, quer quebrar tudo. O que é que eu faço? Eu disse, lave as panelas, Boa. né? Lave as panelas. Aí ela não vai ver panela suja, ela não vai quebrar a panela, né? Por que que as panelas sujas têm que ser a obrigação dela? Né? Então, eu acho que a gente precisa estar surpreendendo as outras pessoas no sentido desse impacto. Eu atendo muito, né, em consultório, assim, escuto muito essa coisa, quando a gente diz assim, mas isso é violência doméstica, né? Violência psicológica. Como os homens se assustam com isso, né? Uhum. E nomear a violência, né? Nomear como violência, isso é violência Produtividade doméstica, é né? importantíssima. Aí é isso. Nossas lentes PCs precisam ver isso, precisam Uhum. identificar e estar ao lado das pessoas que a gente acompanha nesse processo de identificação, de nomeação e de construção de estratégias de fortalecimento. Porque às vezes é caricato assim, e outras vezes é muito sutil. Eu me lembrei de um outro exemplo agora, de uma pessoa que eu acompanhava, que tinha uma história de silenciamento na relação. Era aquela pessoa que não sabia de qual ovo gostava, que não sabia o que queria, o que desejava. E um certo dia o marido pergunta a ela: o que é que você quer de Dia das Mães? Ela não sabe. Ela decidiu duas coisas. Ela disse: eu quero acordar na hora que eu quiser e eu quero sair para almoçar, escolher um lugar para ir almoçar. Quando chega no outro dia, aí tá, né? Quando ela acorda, na hora que ela quer, aí tá o filho dela fazendo faxina, naquele ponto da faxina que joga água na casa, sabe? Que não dá para parar. E o marido dela cozinhando, fazendo almoço. Aí veja, um olhar de fora diria, mas que ótimo, ela tem que gostar. Estavam limpando a casa para ela e estavam fazendo Para ela. almoço, né? Por quê? Que bicha doida, como é que ela deu um piti? E ela deu um piti histórico. E ela chega na sessão sem saber por que deu piti. E ela chega na sessão se julgando, dizendo, ai, eu acho que eu tô meio doida mesmo. Veja, você não tá doida, você gritou. Tentaram tapar sua boca, metaforicamente falando, e você tirou a mão e deu um grito, efetivamente, né? A gente poder nomear também esses tipos de silenciamentos me parece bem importante. Parece bem Uhum. importante. E se a gente embarcar no modelo medicalizado, que patologiza, que protocola as intervenções, a gente vai olhar para uma mulher como essa e vai dizer, realmente, não precisava Ansiolítico e gritar. antidepressivo na hora, né? Exatamente, não É precisava gritar. ansiolítico, né? Exato. Então, como vai, né, poder dar nome a essa dor? Né? Newton está trazendo uma contribuição aqui, não é? Não podemos pensar no sujeito de forma fragmentada. Portanto, todas as questões que estão presentes na subjetividade interessam. Né? É esse olhar mesmo do, Uhum. do, do coletivo. Olha aí, eu falei, Fernando Bulitrou aí assistindo a E eu nossa acho, live. e eu queria muito frisar que eu acho que a gente precisa quebrar a noção da subjetividade como que está dentro, sabe? É meio que mudar a matriz explicativa mesmo e entender que o fenômeno psíquico, ele não está dentro. Ele não é sentido e significado só dentro. Ele está estreitamente ligado nesse fórum, nesse entre, né? Alguns autores vão falar da intersubjetividade como algo que deve ser o nosso foco na prática psi. Porque não está dentro. Não se explica e se esgota ali. Né? Eu acho que isso é massa de pensar e tem implicações no nosso cotidiano, né? Uhum. É porque quando você se descola, por exemplo, e aí voltando para a coisa da pandemia, não é desse lugar da Mulher Maravilha, né? Nós temos o dia das Mães e o Dia da Mulher como o Dia da Mulher Maravilha, né? Assim, que tem amor incondicional, que é aquela a boa mulher, a boa mãe é aquela que está sempre feliz, está sempre bem, está sempre, né? E isso traz para a mulher um peso de que ela não pode achar ruim, né? Ela não pode estar incomodada com a vida.
E aí a gente precisa estar discutindo isso com homens e mulheres, com todas as pessoas, não é? Para poder identificar que não existe a Mulher Maravilha, não é? A Mulher Maravilha é uma fantasia, antigamente era a rainha do lar, né? E aí agora se É a transforma nesse guerreira, né, lugar. Alda? É a guerreira, é É a a guerreira. aguerrida, Eu acho que é, guerreira é que ama incondicionalmente. Amor incondicional é tortura, né? Amor é troca, amor é respeito mútuo, né? Esse amor que não tem fim e que vai aguentar tudo, isso é tortura total, né? tortura contra a mulher, né? Tortura contra as pessoas, mas principalmente contra a mulher. Mãe aguenta tudo. Eu digo logo, olha, essa história de mãe aguenta tudo, não. Mãe não aguenta tudo, não. Não, e Né? veja, Segura aí a onda. e mãe é a que serve, né? Eu toda feminista, desde 2006 estudando isso, me percebi ano passado que toda vez que eu ia para casa da minha mãe, eu deixava os pratos sujos e era ela que lavava sozinha. Eu só não. Eu, meu irmão, minha irmã. E ela fazia isso com prazer, sem reclamar, né? Porque ela entendeu que o lugar dela no mundo como mãe é de servir aos filhos. Que lugar é esse que a gente construiu e reforça todos os dias? Acabou que eu caí numa pegadinha ano passado, porque eu vi aquela camisa Lute como minha mãe, né? E achei linda. E aí resolvi ver quem queria fazer. A gente fez uma vaquinha e saímos fazendo essas camisas. No Dia das Mães estava lá eu com a camisa bem bonita, Lute como minha mãe. Aí eu disse, eu vou postar. Na hora que eu fui postar, eu parei, pensei, disse, quero não, não quero. Não quero precisar lutar como minha mãe, que criou 3 filhos quase que sozinha, que precisou trabalhar, se lascar, cuidar da casa, que até hoje nos serve e se coloca nesse lugar que parece que só é feliz e completa se nos servir, que não consegue vir aqui em casa tomar um café, mesmo fora de pandemia, só vem se tiver que fazer alguma coisa, ajudar em alguma coisa. Eu parei e pensei, nossa, não quero ter que lutar como minha mãe, na verdade. Foi uma pegadinha que eu fiz. Porque eu acho, Alda, que esse lugar, essa imagem da guerreira, é um dispositivo de uma sociedade machista feito para nos oprimir. Porque a gente quer ser guerreira. Como assim a gente quer ser guerreira? Porque a guerreira, né? A gente aprende que ser guerreira é massa. Mas a guerreira é essa mulher que faz tudo. Faz tudo. Não, e assim, e é a incansável, é a maravilhosa, e é a. São vários adjetivos, a vitoriosa, porque dá conta de Total. tudo. Né? Eu E só aí, acho assim, uma ofensa. Eu só acho veja, uma ofensa. eu também. Quando eu digo assim, Ave Maria, nem vê com esses negócios de Dia das Mães, dá um abuso tão grande desse negócio. E aí os meninos ficam rindo, os meus filhos já brincam com isso, porque desde pequenininho que a gente vem trabalhando essas questões internamente, né? Mas assim, o reconhecimento do afeto é uma coisa, essa obrigatoriedade desse afeto e junto com ele uma cobrança, né? De que você tem que dar conta de tudo, que todo mundo tem que dar conta de tudo, né? Tem uma pessoa comenta aqui a questão mesmo de que é tão introjetado que a gente acha que tudo é responsabilidade nossa, é responsabilidade da mulher. E isso, independente de classe social, independente de condição, mas que todos esses marcadores que você traz da interseccionalidade vão representar isso, né? Cadê? Romécia fez um comentário aí do despatologizar, é reconhecer essas violências e abusos que estão até no elogio. Né? Estão até no elogio, né? Então, Total. a gente precisa estar rediscutindo isso, revendo isso. Silvania acabou de colocar que a gente está nos minutos finais. Eita. E eu queria que tu trouxesse um pouco dessa problematização, como a gente vem conversando, e mulher trans, né? Em tempos de pandemia. O que é que tu gostaria de comentar
desse lugar também. Na verdade, quando a gente entra na identidade de gênero e também na discussão de orientação sexual, é quase como se a gente fosse potencializando as violências e as diversas facetas dessas desigualdades, né? Então, acho que é muito importante a gente perceber e reconhecer a vivência e legitimar a vivência da mulher trans também, né? O sentimento da mulher trans que muitas vezes entra nos sentimentos que não são legitimados, porque a gente entende que há uma essência feminina que dialoga com a vagina, né? Que é definida a partir de uma vagina. Se você parte de uma matriz explicativa como essa que eu estou propondo, né? De entender o sofrimento como posicionado socialmente, entender que a gente se constrói nesse meio social, nesse lugar. o que torna a gente mulher não é uma vagina, né? Na verdade, eu arrisco dizer que o que torna a gente mulher é principalmente a consciência das marcas de opressão que atravessam nossos corpos, entendendo o corpo aqui como mais do que o corpo biológico, né? Atravessa nossos corpos simbolicamente. Eu me tornei mulher quando eu entrei numa sala para dar um aviso e eu não consegui falar porque um professor famosíssimo de história aqui da UFPE puxou uma fala que ele entendeu que era elogio, disse, você pode até dar um aviso, mas você está deslumbrante com esse vestido amarelo. Todo mundo cai no riso na sala, uma sala com 40 pessoas, eu fico morta e não consigo mais falar. Eu entendi ali muito profundamente o que era ser mulher, e aí eu fui significando experiências outras da minha vida, onde eu fui violentada, silenciada, onde eu não pude sair na rua, onde eu vivi desigualdade dentro da minha casa, né? E por aí vai. Um exemplo, eu terminei psicologia muito nova e eu comecei a dar aula muito cedo. E era psicologia aplicada ao marketing, né? Eu comecei a dar aula sobre essa coisa do marketing. E aí, eu era bem novinha. Toda vez que eu virava para dar aula, quando eu virava, um aluno ficava fifiu, assoviando. Eu não sei nem assoviar. Mas ele ficava fifiu. E isso me dava um constrangimento que eu perdia a fala, que eu ficava angustiada. Até que um dia eu, né, disse, peraí, ou eu marco o meu lugar aqui, ou então eu não vou conseguir dar aula. Aí eu me virei e disse assim, olha, minha gente, o aluno, porque quando eu me virava, ficava todo mundo rindo e eu não sabia quem era. Aí eu disse, olha, o aluno que engoliu um apito, por favor, vá no banheiro, botar o apito para fora. Menino, acabou-se. E aí, assim, obviamente que eu fui chamada pelo diretor, né? Porque eu fui deselegante. Isso, né? Mas, assim, eu não aguentava. Não tinha condição de eu trabalhar, né? Toda a inexperiência de recém-formada, desse lugar, né? E a pessoa ficava fifiu, fifiu, fifiu. E eu disse, espera aí, vai no banheiro, botar o apito para fora, porque você está atrapalhando a aula. Tá tudo certo. Nunca mais ele apitou, eu acho que ele foi ao banheiro. Porque ele nunca... Se fosse um homem, ele não viveria isso, né? Não, jamais viveria isso, né? O medo do elevador. Eu olho um homem na rua e sinto inveja. Porque eu vejo ele tão descansado, andando devagar, com o celular assim, tudo o que eu não faço, porque eu me sinto extremamente vulnerável. E os homens, a maior parte dos homens não experimentam o medo que a gente experimenta, porque a gente não tem medo de ser assaltado somente, né? A gente tem medo de ser assaltada, de ser estuprada, né? De não ser encontrada novamente. Então, é um tipo de medo muito singular e muito produzido nessa sociedade que a gente vive, né? E a solidão do isolamento da pandemia também provoca muito dessa dor, desse medo, não é? Dessas fantasias de o que é que vai ser se, né, se for invadida. Eu acho que essa questão... Só para a gente já está nos minutos finais, a gente vai precisar ir fechando. Eu queria muito agradecer. Não, você vai falar. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo, né? Dizer que é muito importante que vocês contribuam, trazendo sugestões de temas, se disponibilizando também. Fiquem à vontade para ir para o direct. Eu não vou dizer que foi você que se disponibilizou. Se ofereça, olha, eu falo sobre isso. E o CRP vai ter muito prazer se sua fala for pautada no respeito, em defesa de direitos humanos, se for uma pauta, né, antiproibicionista, antirracista, feminista,
o conselho está de portas abertas para você. Venha, participe, converse, traga temas. E aí, Edna, momentos finais? Pois é, momentos finais, né? A gente conversaria aqui a noite toda, mas é isso mesmo, precisa acabar para a gente ficar com a discussão em suspense, em aberto e continuar nos outros espaços, assim. Acaba que a gente não falou tão objetivamente da pandemia, mas eu sinto que é importante dizer que a pandemia, eu gostei de uma metáfora que uma das pessoas que eu acompanho me deu de presente, e ela trouxe um efeito lupa. Ela mostra de uma forma muito mais contundente desigualdades que já estão postas historicamente, e isso se acentua também nesse contexto, né? Então, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento falando sobre os grupos mais vulneráveis em função da pandemia, e estava lá, mulheres. Estavam lá as mulheres pela acentuação das desigualdades já vivenciadas, né? Pela sobrecarga do trabalho doméstico e pelo aumento dos índices de violência. Então, efetivamente, a pandemia também nos chama a atenção, ainda mais atenção para essas desigualdades, e aumenta a necessidade de nós precisos nos prepararmos para acolher essas mulheres nos espaços de cuidado distintos. Ficar atenta às violências, não é? Porque escancarou e exacerbou, como o Romécia está falando, muitas situações de violência, porque os homens ficaram nervosos de ficar dentro de casa, e aí não suportaram, e aí alguns homens ficaram violentos por isso. Isso não é justificativa, a violência é violência, e a gente tem que aprender a se conter e a se tratar caso venha o desejo, porque desejo acontece, não é? Mas o que parte para a ação, o que parte para precisa ter consequência. E precisa ter denúncia, não é? Precisa ter atenção e cuidado a essa situação. Não é? Então, esse que a gente precisa estar discutindo e trabalhando é essa relação de respeito entre as pessoas. Né? Obviamente, todos nós estamos sofrendo a pandemia. Isso não me autoriza a ser violenta com as outras pessoas. Não é? A gente não pode ser complacente com isso. E eu faço uma fala agora, Alda, para as mulheres, assim, que a gente precisa legitimar os nossos sentimentos. A gente precisa se conectar com o que a gente de fato sente, sinalizar nossas sobrecargas, negociar isso e entender que se dói é legítimo. É legítimo, precisa ser sentido e precisa ser negociado no âmbito da relação. E muitas vezes vai precisar de uma ajuda profissional para contornar alguma situação que nós possamos enxergar, né? Ajudar nessa nomeação, entender que essas questões não são questões, não é o supérfluo, não é o plus, são questões estruturantes. Nós nos estruturamos a partir dessas desigualdades. E isso está em todo canto da prática psi. E aí eu queria fechar, né, por conta do limite do tempo, mas assim, já fechar a live e abrir as portas para novas lives sobre esse tema, porque eu penso que a gente precisa muito de apoio umas das outras nesse momento, né? Da sororidade mesmo, que a gente tinha até combinado de conversar um pouco sobre isso e nem vai dar tempo, mas a gente poder estar mais solidária. Eu uso muito esse termo, que não era nenhum termo muito comum do meu vocabulário, mas é ser mais generosa consigo mesma nesse momento. Né? Eu tenho dito muito isso nos atendimentos que eu venho fazendo, nas pessoas que eu cuido, nas pessoas da minha família, dizendo a mim mesma assim, a gente tem que ser mais generosa, no sentido de vivenciar essa dor da pandemia de uma forma com a prática da redução de danos. O dano da pandemia já é fato, não é? Agora, como é que a gente pode se proteger um pouco mais? É estando perto, é acolhendo, não é? E respeitando o limite. E acolhendo as outras também, né? Não é? Então, essa coisa do grupo, do encontro mesmo que seja virtual, não é? Do acolhimento da dor do outro, do respeito à empregada doméstica que está na sua casa, que precisa ter o horário, né, revisto, da pessoa que tem filho pequeno que está sem aula e que é funcionária da sua empresa. Então, tudo isso tem a ver com a gente falar de uma construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que respeite as pessoas. E eu penso que nós, da psicologia, temos esse papel fundamental onde quer que a gente esteja. Na psicologia social, mas também na psicologia clínica, na escola, na empresa,
no hospital, né? Adriana Miranda, falei de direitos humanos, olha, eu falei de gênero, apareceu Romécia, eu falo de direitos humanos, aparece a Adriana, tá vendo? É uma sintonia, assim, que a gente tá vivenciando. Então, gente, mas assim, é com muita alegria, né, que eu agradeço essa tua contribuição dessa sexta-feira carinhosa. Deixa eu fazer o comercial. Minha sala é super cheirosinha, ó. Super cheirosinha do Acalmar, né? E da velhinha do Vai Passar, porque esse acolhimento, não é, do que a gente pode usar da aromaterapia, das práticas integrativas, de proteção e de cuidado e de respeito aos nossos limites. Eu acho que a gente não pode perder de vista tudo isso. Então, muito obrigada e espero que em breve a gente converse de novo. Muito obrigada também. Muito legal estar contigo, Alda, novamente. Muito legal estar contigo no espaço do conselho, pensando na psicologia, pensando na nossa prática, conversando sobre, né? Parece que na vida a gente só pode dar aula. Não, a gente pode conversar sobre, é igualmente importante. Então, agradeço profundamente e tenho certeza que a gente vai continuar os diálogos em vários momentos aí, tá? Beijo, beijo a todo mundo que está aqui. Beijo, gente, muito obrigada. Tragam suas contribuições, suas propostas, perguntas, né? Contato. É isso que a gente vai fazer. Uma psicologia melhor, uma psicologia ampla. Então, aí, tem gente dando os parabéns a você, dizendo que o tema é um tema pertinente, não é? É um tema da psicologia, das psicólogas se olharem também como mulheres, né? Que às vezes a gente esquece desse lugar de autocuidado, de cuidado compartilhado, de respeito umas às outras. Então, gente, boa noite, bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.